Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de maio aqui pro canal. Esse mês foi produtivo, viu gente? Quando eu fui pegar, quando eu fui olhar ali no Scooby quais livros que eu tinha lido nesse mês, até eu fiquei chocada com a quantidade. Então, vamos lá, senão o vídeo vai ser muito longo. O primeiro livro que eu terminei no mês, como de praxe, já fez uma pontinha lá no fechamento de abril, porque eu comecei ele em abril, e foi o Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha. Esse é o segundo romance da autora. Eu amei o primeiro, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards. Então, assim, quando eu vi que esse livro tinha lançado, eu fiquei super ansiosa pra ler, e meu namorado comprou ele pra mim, assim, basicamente ali quando saiu, e eu fui ler super rápido. Essa história aqui vai falar, mais uma vez, da classe média brasileira, porque a Marta é especialista em fazer isso, mas não, o livro não é uma cópia do primeiro, e na verdade é bem diferente dele. Aqui, além de ter, então, essa análise crítica e super irônica da classe média brasileira, a gente vai ter a história da fundação de Ipanema. Então ela usou alguns personagens reais da história pra fazer, a história fictícia dela. Então a gente vai acompanhar, na primeira parte da história, um casal, que veio da Suécia. Eu acho que é Suécia, gente. É, cônsul da Suécia. Um casal que veio da Suécia, o cara veio ser cônsul da Suécia aqui no Brasil. E eles vão, então, construir um castelo ali em Ipanema pra eles morarem. Na outra parte da história, que é a maior parte, a gente vai acompanhar a neta desse casal, a Estela, e enfim, como que ela tá vivendo agora, como que Ipanema tá agora, como que as coisas mudaram. E o título é muito interessante porque em determinado momento da história as pessoas acham que essa história do castelo foi inventada, Então, porque a minha família um dia teve um castelo em Ipanema. Nunca houve um castelo, tá? Isso é mentira. Então a autora vai discutir com a sagacidade que já é comum pra ela e que a gente já encontrou em seu primeiro livro, essas questões relacionadas a quem tem dinheiro, a quem não tem, a fundação de Ipanema, de como que o bairro foi se desenrolando. Aqui a gente vai ter também uma dose do período da ditadura no Brasil e que vai deixar marcas aqui em alguns personagens e que não deixam de ser uma parte muito forte do livro, porque não tem como passar ileso por esses assuntos, mas enfim, falamos mais sobre ele no vídeo respectivo quando sair no canal. O segundo livro que eu li no mês foi no Kindle, foi o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Eu e a minha amiga Ana Vitória, a gente tem um pacto que a gente pode obrigar cada uma a ler um livro durante o ano, e esse foi o livro que ela me obrigou a ler. E assim como o livro que ela me obrigou a ler ano passado, que foi O Amor nos Tempos do Cólera, a experiência foi muito interessante novamente. Eu já tinha lido um livro da Liane há algum tempo, O Segredo do Meu Marido, e ela segue um padrão de títulos e capas de livros que parecem não entregar muita coisa, assim, aquela coisa de meio... uma literatura meio boba, que nada contra ela, mas não é uma coisa que eu gosto muito de ler, e que me surpreendeu em O Segredo do Meu Marido, porque não era isso, e me surpreendeu novamente em Pequenas Grandes Mentiras. Eu devorei o livro, eu devo ter lido, sei lá, em 3, 4 dias, e é muito bom. Aqui a gente vai ter uma história que vai acontecer principalmente na porta da escola. Então a gente tem ali um eixo principal de 3 mães, uma quarta, que é quase principal também, que tem as suas crianças ali naquela escola e seus dramas particulares. A gente vai acompanhar a vida delas a partir de um incidente que acontece no pré-primeiro dia de aula, que é um momento onde as crianças vão se conhecer antes de começar o ano letivo, que o Zig, que é o filho de uma dessas mulheres, aparentemente enforca a Amabela, que é filho dessa quarta mulher que de vez em quando aí entra na história principal. E aí, a mãe do Zig, ela é mãe solteira, ela é super novinha, ela acabou de chegar na cidade, o Zig jura por Deus que ele não enforcou a menina. A mãe da menina tem certeza que ele enforcou e quer transformar o menino num vilão. Algumas mães vão tomar o partido da mãe do Zig, algumas mães vão tomar o partido da mãe da Amabela, e a escola vai virar uma confusão. Só que no meio de tudo isso a gente sabe que aconteceu um assassinato. Teve uma noite de perguntas e respostas na escola e alguém morreu. A gente não sabe como, a gente não sabe quem, e obviamente a gente não sabe quem matou. A gente vai acompanhando todo o drama da história e tentando montar na nossa cabeça algo que faça sentido pra gente tentar descobrir quem matou e quem morreu e por quê, enfim. É um livro muito interessante, muito
muito complexo e eu falo mais sobre ele no vídeo. Eu tô muito tagarela nesse vídeo pra quem leu um monte de livro esse mês. Vou tentar ser mais direta. Depois que eu terminei Pequenas Grandes Mentiras, infelizmente eu li uma decepção, que foi o Feminismo em Comum, da Márcia Tiburi. Eu fiquei muito triste com esse livro, porque eu achei ele muito raso e muito vazio. Ele não acrescentou absolutamente nada no que eu sabia do feminismo, e eu também acho que ele não é um bom serviço pra quem ainda não tá inteirado no assunto, sabe? Aqui a autora vai propor 1 milhão de temas, não vai se aprofundar em nenhum deles. Pra mim, ela quis surfar na onda e pensar, se eu escrever um livro de feminismo, vai vender, e ela fez isso e, de fato, o livro deve ter vendido, mas eu fico muito chateada porque ele não é bom. Enfim, talvez eu vá gravar um vídeo sobre ele. Eu não gosto muito de gravar um vídeo quando tudo que eu tenho vontade de dizer é não leiam esse livro, mas talvez eu faça só pra me aprofundar um pouco mais nessa questão de por que todo mundo tem que falar do mesmo assunto só porque vai vender, sabe? Se você não tem nada a acrescentar, simplesmente não faça. Enfim, próxima leitura. Depois de terminar Feminismo em Comum, eu li então o Kindred, da Octavia Butler. Esse livro foi escolhido pro Leia Mulheres de maio, aqui de Curitiba. Infelizmente, eu já sabia que eu não estaria aqui na data marcada pra discussão, mas eu quis ler o livro na mesma época mesmo assim, e ler em conjunto com a minha amiga Luísa Pinheiro. E eu gostei bastante desse livro. Aqui a gente vai ter uma história de uma mulher negra, a Dana, que vive em 1976, e ela é casada com um homem branco, e ela vive ali a vida dela. Só que vai acontecer uma coisa esquisita, que é ela vai voltar no tempo sem que ela tenha nenhum controle sobre isso, porque um antepassado dela chama ela quando tá em perigo para que ela possa proteger. Acontece que esse antepassado é filho de um senhor de escravos na época da escravidão nos Estados Unidos, e então a Dana fica sendo constantemente transportada para esse lugar. E bem, ela é uma mulher negra na época em que os negros eram escravos e que as mulheres não valiam muita coisa, na verdade não valiam nada, e as mulheres negras então, né, não preciso nem explicar. E esse livro, gente, é um drama bem tenso, porque quando essa mulher tá lá no passado, ela passa por poucas e boas. E a gente vai conversar mais sobre ele no vídeo dele quando sair. Depois que eu terminei Kindred, eu comecei outro livro de uma outra mulher negra. Foi o livro que eu coloquei nas minhas metas do desafio fabuloso pro mês de maio, que é um livro escrito por uma mulher negra. E apesar de, né, eu já ter lido Kindred no mês, eu resolvi permanecer com a minha meta e ler o livro que eu já tinha me proposto, que foi Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. É um livro fino e eu não gostei tanto dele enquanto gosto mesmo. Porque é um livro muito interessante, é um livro muito bem escrito, é um livro muito crítico e tem toda essa voz da Conceição Evaristo, que é uma voz muito forte, muito poderosa. Aqui a gente vai ter a história da Ponciá, da sua mãe e do seu irmão, que vão se mudar de um vilarejo no interior pra cidade grande, né, pra São Paulo, em momentos distintos, e vão se desencontrar uns dos outros, e eles vão ter que encarar essa vida de ser uma pessoa negra, sem rumo, sem moradia, no meio de uma cidade grande. Cada um deles vai ter a sua própria trajetória e a gente vai acompanhar aqui. É um livro forte, é um livro necessário, é um livro que retrata uma realidade. Não gostei muito dele, a narrativa não faz muito meu estilo, mas conversaremos mais sobre ele no vídeo dele. Depois que eu terminei Ponciá Vicêncio, eu e a minha amiga Karina lemos juntas Canção de Niná, da Leila Slimani. Realmente é um thriller, assim, muito forte. A primeira frase desse livro é: o bebê está morto. E logo, assim, nessas 4 páginas, 5, sei lá, do primeiro capítulo, a gente sabe que a gente tem aí a história de uma babá que matou as 2 crianças que ela tomava conta. Porque aqui a gente tem: o bebê está morto, e a última frase do capítulo é: a menina não vai sobreviver. Então, assim, é aquele tipo de thriller em que a gente já sabe o que aconteceu e durante a leitura a gente imagina que vai tentar entender como foi que aconteceu. Esse livro também tem uma forte crítica social, porque aqui ele vai discutir o papel da mulher na sociedade, o papel da mãe, o papel da babá, essa questão da carga que fica em cima da mãe de ter que cuidar dos seus filhos o tempo todo e de ser responsável por eles, e essa questão da figura da babá, que praticamente vive dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos. Aqui a gente vai ter uma relação muito problemática entre babá e família, que a gente já sabe desde o início que vai acabar numa tragédia, e a gente vai tentar acompanhar nessas poucas páginas como foi que essa tragédia se desenrolou. Eu não achei tudo isso que as pessoas estavam falando. Pra mim ele foi só um 3 estrelas, mas
conversaremos mais sobre ele depois. Depois de Canção de Niná, eu li O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que eu recebi da Companhia das Letras. E, gente, foi uma grata surpresa esse livro. Esse, sim, pra mim, é tudo que estavam falando e talvez até mais um pouco. Muito do mote, assim, de lançamento desse livro era a favela fez um escritor, porque o Giovanni, ele veio da favela. E aqui na orelha do livro a gente tem um texto do Antônio Prata que pra mim faz muito sentido, que ele diz: um dia o Giovanni não vai ser um escritor que veio da favela, ele vai ser só um escritor porque ele tem talento pra isso. Mas nesse livro é assim importante que ele tenha essa alcunha, porque é do que esse livro fala. Ele veio desse lugar e ele não nega isso, é a partir da favela que ele vive e observa o mundo. E aqui a gente vai ter várias histórias, são 13 contos que sumariamente giram em torno dessa vivência na favela. A gente vai ter uma crítica social muito, muito, muito forte nesse livro e muito necessária. Eu amei esse livro, eu li em 2 dias e eu tenho 1000 comentários pra fazer na resenha sobre ele, que uma hora sai, gente. Eu tô meio enrolada, vocês viram. Nenhuma das resenhas desses vídeos lidos em maio saiu ainda, mas a partir de segunda-feira eu começo a postar elas e uma hora essa daqui vai sair. Depois de O Sol na Cabeça, eu resolvi ler Me Chame Pelo Seu Nome. Eu li no Kindle e eu não gostei. Eu passei muita raiva com esse livro. E eu acho que eu não posso dizer que eu achei ele superestimado ou coisas do tipo, porque ele é realmente muito bem escrito, o autor é muito bom, a técnica é muito boa, a narrativa é muito forte, mas eu não gostei porque eu achei o romance muito exagerado. Ok, que é uma grande metáfora do desejo, da paixão, aquela coisa tipo muito, muito forte, mas enquanto leitora, e mesmo que eu entenda que tenha sido a intenção do autor provocar, eu fui muito provocada e num nível que eu não gostei. O livro me incomodou muito, eu tava com raiva daquela reação doentia entre aqueles personagens e eu só queria tacar o livro na parede. Muitas das minhas amigas leram e amaram, acharam que é uma história de amor e de desejo incrível e não se incomodaram nem um pouco, não acharam obsessiva nem nada. Então, assim, não é um livro que eu desrecomende, é só um livro que eu não gostei. Eu gostei do final do livro, assim. Do final do livro eu gostei bastante. Mas conversaremos sobre ele, adivinhem, num vídeo só sobre ele. Eu tô muito repetitiva, que saco. Aí depois que eu terminei Me Chame Pelo Seu Nome, eu peguei Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Eu li Tudo Que Nunca Contei há pouquíssimo tempo, mas muita gente tava falando que esse daqui era melhor do que o primeiro. Eu já gostei bastante do primeiro e eu não resisti à curiosidade. Meu namorado me deu ele de presente. Essa capa é maravilhosa e aí eu quis então pegar pra ler ele logo. Eu tô basicamente no meio dele. Eu acabei de marcar no Scooby as páginas que eu já li e ele deu 49% lido. Então devo terminar ele agora na primeira semana de junho e ele vai aparecer de verdade no fechamento de junho, na resenha sobre ele, porque eu não gosto de comentar sobre o livro antes de eu terminá-lo. Então é isso, pessoal. Foram muitas leituras esse mês. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo e que vocês tenham gostado dele. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, dá um joinha se curtiram e comentem aqui embaixo se vocês leram alguns desses livros, o que é que vocês acharam, pra gente conversar a respeito. Um beijo e até a próxima. Tchau!